Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 11, dando continuidade a tudo que a gente já falou sobre a Amazônia. Hoje o enfoque é a questão indígena, tá? Para a gente não perder muito tempo no que diz respeito às questões da Amazônia, né? Que eu já trabalhei com vocês sobre a Amazônia Legal, sobre essa questão do desmatamento, das queimadas, né? Que os animais de grande porte, de pequeno porte, vão ficar sem suas casas, que a biodiversidade e o ecossistema são questões interligadas, e com esse processo de queimadas, a gente acaba perdendo todo o equilíbrio ambiental, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa abordagem indígena. No primeiro momento, eu queria falar para vocês o seguinte: cerca de 180 povos indígenas vivem na região amazônica, tá? Nós temos aproximadamente 208 mil indivíduos naquela região, tá? São povos das mais diversas situações, desde aquele que já tiveram contato com ocidentais, europeus, etc., até aqueles que são chamados de povos resistentes, que vivem isolados e não têm contato com nenhum desse tipo de povo, né? Diferente do deles, tá? A situação não indígena é delimitada pela demarcação desses territórios, né? Visto que a Amazônia é considerada pulmão do mundo, uma floresta tropical de maior diversidade, né, biodiversidade do planeta, a região que tem o maior rio da Terra, que é chamado Inferno Verde, e principalmente pela Amazônia comportar cerca de um terço da água do planeta, a região desperta muita cobiça, né? E isso vai interferir diretamente na tomada de todo esse processo. Recentemente, o ministro do Meio Ambiente, né, da tão falada reunião ministerial, disse que ele está aproveitando o período de Covid, né, dessa pandemia, para passar a boiada. O que significa isso? Ele simplesmente quer abrir essas áreas que estão demarcadas pelos indígenas e sair acabando com tudo. Porque a grande questão é vender a Amazônia para países estrangeiros. Só que essa ganância e essa cobiça não visa, tá? Não tem o maior entendimento, não visa o equilíbrio ambiental. Não visa que nós, enquanto seres humanos, é que destruímos todo o ambiente. E nós, para nossa sobrevivência, a gente precisa que ele esteja equilibrado. Se houver desequilíbrio, consequentemente, nós também estaremos passando por esse processo. Tá? Como eu falei num dos vídeos anteriores, existem pesquisas em torno do processo de que a pandemia acontece em função do desequilíbrio ambiental. Observem que vocês têm uma sequência disso tudo. Nós tivemos o desmatamento, a queimada, né? Aí vem o ministro do Meio Ambiente dizendo que está aproveitando para passar a boiada. Isso tudo incorpora um contexto de destruição, tá bom? É, Nós temos ali, além de povos que trocam, né, a questão da cultura, do contato com outras pessoas e tudo mais, temos os povos isolados também. Então, a Amazônia, por ter todo essa biodiversidade, ela desperta interesse.
Para algumas empresas, a Amazônia tem minérios nos quais são de extrema importância para o mundo da tecnologia, tá? E é por isso que existe essa questão de se invadir a Amazônia e não considerar o povo que ali está, tá? Outra questão que aconteceu essa semana, por exemplo, ainda falando dessa reunião ministerial, o ministro da Educação simplesmente disse que detesta esse termo indígena. Ora, como que ele detesta um termo que é totalmente pautado na construção do país que ele vive? Nós somos um povo miscigenado. Nós temos aqui 3 matrizes raciais: a africana, a branca, a europeia e a nativa, que a gente conhece como indígena. Todos esses deram origem ao povo brasileiro. E se ele nega um desses, ele nega essa origem, né? Então é muito complicado essa questão. Hoje a FUNAI não tem mais força para trabalhar para defender o indígena, né? O governo não é a favor. E dentro da região amazônica não tem só o indígena, tem o quilombola, tem o remanescente de quilombo, tem o ex, vamos dizer assim, escravo africano que fundou ali o quilombo e as suas famílias foram, né, transgredindo o tempo e alguns até já se tornaram ancestrais. Então a gente tem que pensar a questão da Amazônia como uma questão muito ampla, muito complicada de se desenvolver, né? Porque as próprias autoridades não aceitam a presença do indígena na Amazônia, mas ao mesmo tempo eles querem extrair toda a riqueza que ali existe, né? E aí cabe a nós, enquanto cidadãos, começar a nos manifestar em função dessa presença, dessa existência. Se a Amazônia é considerada o pulmão do mundo, por conta da quantidade de árvores que tem lá e que purificam esse oxigênio para que retorne para nós, como que vamos desmatar? Como que vamos não cuidar disso tudo? É de extrema importância. Só que uns têm o olhar voltado para isso e outros não. Tá bom? Gente, essa questão indígena está totalmente pautada na visão do colonizador, tá? E isso necessariamente está interligado ao processo de entendimento do que é o Brasil, tá bom?